Fala pessoal, estou aqui trazendo mais um conteúdo para vocês, mais uma notícia, principalmente notícia do Brasil e dos Estados Unidos, que as relações não estão tão boas assim com os Estados Unidos, graças ao governo atual. Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixa o like de vocês aí, o seu comentário, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. E também, todos os dias vocês vão estar recebendo novas notícias, novas informações do que está se passando na política aqui no Brasil. Pessoal, deixando aí com vocês aí todos os créditos, né, ao canal do Bradock na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Que agora tem um tema eletrizante. O deputado federal Lindbergh Farias protocolou uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal para barrar as sanções norte-americanas. Ué, não foi na Suprema Corte? Não. Foi na Suprema Corte daqui, não na de lá dos Estados Unidos. O petista solicita uma liminar para que os bancos brasileiros não executem as medidas da Lei Magnitsky. O Lindinho argumenta que as sanções podem pressionar instituições financeiras com vínculos internacionais. Por isso, Lindbergh alega que permitir bloqueios seria uma transferência de soberania incompatível com a Constituição brasileira. A ação cita Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo como articuladores das sanções americanas. O deputado defende que a decisão seja comunicada ao Banco Central e todas as instituições financeiras. Osmar Terra, vamos no cerne dessa questão. Lei Magnitsky, ela não é uma brincadeirinha, ela não é uma decisão maluca do presidente dos Estados Unidos. Ela segue todo um trâmite até ela ser aprovada. É algo muito sério. E o Lindbergh tratando isso aí como se fosse uma treta que o Eduardo e o Paulo Figueiredo tivessem chegado lá no Trump, do pessoal do Trump. Aí, vamos fazer uma sanção lá para o Brasil. E a coisa fosse assim. A parada não é essa não, né, Osmar Terra? É séria. Eu vejo isso com preocupação, mais uma preocupação, porque o PT se limitou a não fazer mais política. Agora, ele só age junto ao Supremo, né? Inclusive hipertrofiando as funções, forçando uma hipertrofia das funções do Supremo, que já passou do limite há muito tempo, em termos de um poder independente, para ser um poder que comanda os outros, né? O Supremo, nas palavras do próprio ministro, o ministro-presidente do Supremo, Barroso, diz que não, agora nós deixamos de ser um órgão técnico para ser um órgão, um poder político. Ele usa a palavra poder, um poder político. A partir desse momento acabou a isenção, acabou a postura, que a justiça é cega, né? Que a justiça julga conforme a letra fria da lei, acabou, é um poder político, como os outros poderes são, só que ele não tem voto. Ele sempre esquece isso. O Supremo não tem voto, são 11 pessoas, né, que têm conhecimento jurídico, foram nomeados para cuidar da Constituição e estão fazendo, às vezes, de quem tem voto, né? E o Lindbergh e os outros do PT, que estão sempre, do PSOL, estão sempre recorrendo ao Supremo, estão deixando de fazer a política, o grande debate político, e estão se escondendo atrás do Supremo com esses tipos de pedidos, que são inócuos. Eu imagino, eu estive lendo muito sobre essa lei Magnitsky, ela é uma lei criada para enfrentar regimes ditatoriais, né? Já que os Estados Unidos têm historicamente tem atribuição de defesa da democracia. Eu me lembro do próprio regime militar aqui no Brasil, o Jimmy Carter veio ao Brasil sem avisar o presidente da República para se encontrar com Dom Paulo Evaristo Arnes para fazer direitos humanos, né, dentro do Brasil. Olha só, né? Sem avisar o presidente da República, um presidente do maior país, da maior potência do mundo, vem ao Brasil sem avisar o presidente da República. Então, isso tem vários precedentes, né, de interferência quando os Estados Unidos, o Reagan também tomou muitas medidas contrárias a países, a ditaduras, né? A Lei Magnitsky foi uma reação à morte de um líder russo, né,
na prisão, ou de oposição russo na prisão, e ela trata de realmente, ela não interfere, ela não entra dentro do Brasil para tomar medidas em relação aos poderes do Brasil. Ela trata das questões dos Estados Unidos. Quer dizer, quem tem a estrutura, o sistema financeiro, quem tem interesses vinculados aos Estados Unidos, de várias formas, passa a ter que não atender ou não dar guarida a pessoas que estão sendo punidas pela lei. O que que eles querem dizer com isso? Eles estão criando um sistema de freio, de peso e contrapeso que deveria existir dentro do país e não tem hoje, né? Externo, né? Para garantir o mínimo de democracia. Vamos falar, o que é a democracia no Brasil? O que é a democracia de uma maneira geral? Democracia no Brasil tem um artigo, o primeiro artigo da Constituição, ele é que define, ele é o fundante, o artigo fundante, é a base de toda a democracia brasileira. E ele diz uma coisa muito simples: todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. Eleitos. Então, essa é a democracia. O povo não pode se reunir na praça para decidir alguma coisa, todos 200 milhões de pessoas toda semana se reunindo. Ele delega a cada 4 anos para as pessoas que ele elege, ele vota, voto secreto, né, para ter esse voto ser um voto limpo, né, teoricamente, tem que ser assim, né, para que as pessoas possam, os deputados, senadores possam representá-los. Mais ainda os deputados, que deputado é voto proporcional. Então, toda a nação brasileira, todos os votos de todos os partidos estão representados na Câmara dos Deputados. Ali é a Casa do Povo. No Senado já é um voto majoritário. Um senador, os que ganharam votaram e elegeram os senadores, os que perderam o voto, né? Então, é a mesma coisa do presidente da República, né? São votos majoritários. Agora, votos proporcionais que representam toda a sociedade é na Câmara dos Deputados. Pois é, a Câmara dos Deputados tem sido costumeiramente agora, de um tempo para cá, ignorada pelo Supremo. Ela toma uma decisão na questão das drogas, o Senado chegou a tomar em 2 turnos, querendo colocar na Constituição, proibia a descriminalização das drogas, o Supremo atropelou, votou a descriminalização. E votou, inclusive, uma coisa absurda que eu nunca tinha visto, estabelecer 40 gramas de maconha não é crime mais usar. 40 gramas de maconha dá mais de 100 cigarros de maconha. Acabou essa história do menino pode levar para a escola, pode levar para qualquer lugar, que não é mais crime, né? Então isso vai aumentar muito o consumo e vai aumentar muito o lucro do tráfico, porque de onde é que eles vão comprar essa maconha? Vão comprar do tráfico, né? Acho que atrás disso tem interesse das grandes empresas de tabaco, que agora estão comprando empresas de maconha para poder legalizar, vamos dizer assim, o consumo de maconha e lucrar com uma droga que destrói o cérebro, é pesadíssima, não tem nada de leve, não tem nada de medicinal, né? Então, está se estabelecendo no Brasil, por decisão do Supremo, uma cadeia de acontecimentos que pode chegar na liberação das drogas no Brasil, né? E criar, inclusive, um agronegócio no Brasil. Nós estamos às vésperas disso, se preparem, né? Aí depois vem a decisão sobre os marcos das terras indígenas, né? Os marcos temporais da terra indígena, o Congresso já tinha decidido 2 vezes, o Supremo ignorou. A questão da censura, nós já decidimos que não íamos mais votar sobre isso, porque as leis que existem são suficientes. O povo brasileiro disse que, através de seus representantes, que somos nós, não é o Supremo, decidiu que não se vai discutir mais essa questão de estabelecer penas, ou o que é fake news, o que não é fake news, que isso aí vai ficar ao sabor de quem tá no poder, né? Isso é um absurdo, né? A rede é a coisa mais democrática que a humanidade já criou, né? E todo mundo fala com todo mundo, discute. E se tem algum absurdo, se faz um ato que não é correto, se tem a maneira de processar, não precisa o Supremo estabelecer a responsabilidade das plataformas para punir, para pressionar, para eles não publicarem coisas que não lhe interessam, né? Ou não interessam a determinados grupos políticos, né? Então, a questão o IOF, nós acabamos com o IOF, acabamos com o aumento do IOF,
uma votação estupenda, extraordinária na Câmara, 383 votos em 513 contra aumento do IOF. Vai agora o Alexandre, representando o Supremo na questão, ser mediador e dizer que não, agora volta a aumentar o IOF. Então, assim, isso é a destruição da democracia. Não é o dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi um protesto mal feito, com vandalismo, mas não tinha nada na minha opinião, não teve nada a ver com golpe militar. Algumas pessoas podem ter pensado, mas não executaram nada, né? A única pessoa que eu conheço que sofreu tentativa de assassinato em eleições, em questão política no Brasil, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Que até hoje já fez mais de 7 cirurgias com as sequelas dessa tentativa brutal de assassinato que ele sofreu. Nunca teve nada. Mas o cara pensou, tá, agora virou a polícia do pensamento, né? Então eu acho que nós temos que ter aí freios e contrapesos para regular a independência dos poderes. Não está tendo no Brasil, né? Esse mesmo ministro que falou que nós agora somos um poder político é o que disse: nós derrotamos o bolsonarismo, né? Se isso é uma isenção política, eu não entendo mais nada de isenção política, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, né? São coisas assim que, até no nível baixo, né, de política, o Supremo está perdendo, aliás, já perdeu, né? Está perdendo a aura de isenção, de ser um poder que todo mundo tem que respeitar, porque ele fala da letra fria da lei, né? Então é uma situação que tem que voltar, as coisas têm que ser colocadas de novo no lugar no Brasil. E não estão sendo, está piorando isso, né? Então vem de fora para dentro. O que acontece com os Estados Unidos, só para resumir rapidinho, os Estados Unidos está considerando o Brasil não, ele está considerando o Lula seu inimigo. O Lula está defendendo o terrorismo, está aliado aos maiores grupos terroristas do mundo, países que defendem o terrorismo, tá se autoproclamando como líder do terceiro mundo, né, antigo terceiro mundo, da América Latina, e o BRICS, para enfrentar o Trump, para contrariar o que o Trump fala. Está provocando o Trump há muito tempo, não é de agora, está provocando há muito tempo. Os Estados Unidos reagiu, né? Reagiu na questão econômica, que a gente pode até discutir isso, né, se era necessário ou não, mas ele tomou uma medida para pressionar, tomou uma medida em relação à questão da democracia, né, para mostrar que ele tá aplicando no Brasil as mesmas coisas que ele aplicou na Venezuela, que é um governo que agora conseguiu, inclusive colocou agora o governo da Venezuela como terrorista. É um governo terrorista, o que acaba com qualquer respeito pela instituição, o governo da Venezuela, né, no mundo, né? Então, assim, os Estados Unidos sempre teve essa função de tentar regular os direitos democráticos no mundo, né? E ele está agindo no Brasil em função de uma série de coisas que foram feitas, de uma série inclusive na questão de ver pessoas honradas, que nunca cometeram crime nenhum, não roubaram, não fizeram nada, condenadas a 17 anos, 14 anos de prisão, com multa de 30 milhões, como eu tenho lá na minha região. Pessoas que nunca fizeram mal a uma mosca, né? Mas estão ali sendo condenadas de uma maneira brutal, assim. Então, assim, essas coisas é que tem que agora ter uma nova avaliação disso, se precisar, um novo debate sobre isso. E eu acho que o povo na rua agora, no dia 3 de agosto, é muito importante para referendar essa mobilização. Não só as assinaturas, vocês estão falando aí, mas principalmente o povo na rua é que faz o bonde andar, né? É que pressiona o Congresso, é que agiliza as votações, né? E acho que isso é que precisa agora para configurar um quadro de resistência a essa situação de opressão, né, praticamente, que a oposição está sofrendo, que não pode sofrer em nenhum regime democrático. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo. Agora eu vou deixar aqui mais uma notícia ainda para vocês aqui sobre o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pede impeachment de Alexandre de Moraes e critica ações judiciais. O parlamentar acusou o ministro de conduzir os processos contra sua família de maneira tendenciosa e mencionou sanções impostas pelos Estados Unidos como um dos motivos que justificaram afastamento.
Flávio Bolsonaro, PL, fez 2 críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pediu seu impeachment. Ele argumentou que as ações judiciais que envolvem sua família não têm respeitado o devido processo legal. O parlamentar acusou Moraes de conduzir os processos de maneira tendenciosa e mencionou sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro como um dos motivos que justificaram sua saída do cargo. Flávio também destacou que acredita haver vazamentos seletivos de informações que visam prejudicar a imagem de sua família. Ele fez uma comparação entre as situações do seu pai, Jair Bolsonaro, e a de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua condenação anulada. O deputado acredita que a perseguição política contra os Bolsonaro é semelhante à que Lula enfrentou no passado. É isso aí, pessoal. E esse é o conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, deixe o seu like aí, o seu comentário e se inscreva no canal e ative as notificações, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.